Vamos dar início, então, aos seminários do grupo de fotônica, né, no segundo semestre aqui. E no seminário de hoje a gente vai dar início àquela nossa ideia de começar então, a fazer seminários onde as pessoas estudam artigos, né, que tenham achado aí interesses em revistas de alto fator de impacto. Então, nessa semana, começamos aqui com o Cauê, que vai falar sobre o artigo que ele encontrou aí. Por favor, Cauê. Bom, boa tarde a todos. Estarei aqui falando sobre algo que foge um pouco da zona de conforto e que a gente aqui no grupo, não, aparentemente, do meu conhecimento, nunca trabalhou com, que é, como o nosso título diz aqui, esse movimento de rotação hidrodinâmico, conseguido através de motores nessa escala micrométrica, e que, para poder, com certeza, interagir com aqui o nosso know-how do grupo, isso é fabricado através de lasers de femtosegundos, das técnicas de fotopolimerização que a gente já domina no grupo. Então, esse nosso sumário aqui vai ter, basicamente, um modelo simples de motivação, nosso modelo das nossas microestruturas, o setup, as modificações que a gente vai impor nessa estrutura para poder estudar ela e estudar como se dá esse movimento hidrodinâmico desses micromotores. E, por final, a gente tem a nossa conclusão. Rapidamente, falando sobre a motivação, a gente, quando pensa em micromotores, falando de energia, de fluidos e de hidrodinâmica, a gente pensa em, por exemplo, logo que vem sensores. A gente pensa em como a gente consegue, através de um micromotor, gerar energia magnética, gerar energia elétrica, ou de alguma outra forma a gente acoplar isso a sensores. Então isso traz para a gente uma gama enorme de aplicações, por exemplo, na biologia e na medicina, que vai ser mais ou menos o foco que a gente vai estar pensando durante essa apresentação. Porém, a gente já tem isso sendo feito, por exemplo, em todas as áreas da física, a gente pode se dizer. A gente tem, por exemplo, falando sobre mover isso remotamente, esses micromotores com forças magnéticas, e a gente tem toda essa parte de mixagem, de criar microestruturas que se movimentam ali em determinados fluidos, e aqui é mais um caso particular dessa aplicação, né, dessa área de interesse na física. Da mesma forma, agora já trazendo um pouco para a parte de biologia, de medicina, biomedicina, a gente tem, por exemplo, micromotores que a gente encontra na literatura, que são, eles autonomamente, né, com o próprio movimento ali de bactérias, eles são movidos, né? Então a gente vai ter a gente vai tirar a energia desse movimento de bactérias, e é mais ou menos esse o intuito que eu trago essa apresentação para o nosso grupo, uma vez que a gente tem alguns estudos com este interesse. E por fim, claro, a parte, digamos assim, que vai trazer para a gente mais claramente de aplicação é como a gente consegue converter essa energia desse fluido em energia mecânica, e assim, por exemplo, em eletricidade. Então também a gente traz uma gama de fatores aí, e olhando para o know-how do nosso grupo, pensando em micromotores de fotopolimerização, só que juntando com outras áreas do nosso grupo, por exemplo, com a área de lift, com a área de recobrimento de materiais, a gente consegue começar a perceber formas de juntar esses conhecimentos de pesquisadores diferentes do grupo, de tal forma a produzir uma coisa que seja um pouco mais interdisciplinar e, esperadamente, mais interessante. O nosso modelo é simples, ele inclusive é bem conhecido aqui do grupo. O setup de microfabricação é basicamente idêntico ao que a gente tem. Aqui ele é feito desta forma, porém ele vai poder ser feito de formas como a gente precisar, como a gente tem no grupo é suficiente, por exemplo. E o design que a gente vai ter do nosso motor é dessa forma. Na imagem da direita aqui a gente vê esse motor com 3 lâminas, né? E a ideia é você ter esse seu motor, por exemplo, em um recipiente
com acetona, de tal forma que você gerando um movimento nessa acetona, por exemplo, através de um fluxo de ar, um fluxo de nitrogênio, isso causa um movimento no fluido que vai causar, então, essa rotação do nosso motor sem empurrar ele, né? E a gente vai perceber que isso é bem fazível e é por isso que ele é interessante. Além de tudo, a partir do momento que a gente está criando esse motor, a gente quer fazer ele de maneira ótima, né? Então, durante a realização desse paper, foi estudado qual é a interferência, qual é a influência do tamanho das lâminas, número de lâminas, e também de qual que é esse ângulo que a gente vai ter aqui de inclinação com a horizontal, né, dessas lâminas, de forma a que a gente consiga converter o máximo dessa energia do fluido, né, nesse caso da acetona, em energia rotacional, e depois como que a gente consegue explorar isso. As modificações na estrutura, como eu disse, vão ser essas três, né, de inclinação, de tamanho da lâmina e do número de lâminas. Então, a gente tem aqui imagens de microscópio eletrônico de varredura para a gente ver os ângulos que foram utilizados. E, antes disso, a gente primeiro já faz um teste, entre aspas, padrão, modelo, para saber qual que é a influência da velocidade de propagação desse fluido na rotação, e, obviamente, para saber se isso vai rodar, certo, o nosso motor. Então, a gente, através de simplesmente bright field microscopy, ou seja, simplesmente com um microscópio sendo iluminado, a amostra nossa sendo iluminada por baixo e o nosso microscópio por cima, a gente consegue digitalmente tirar fotos disso, inclusive as fotos que foram utilizadas para poder criar um vídeo, nesse caso, foram feitas com 20 frames por segundo, então, coisas bem fazíveis, assim, um processo simples de experimental. A gente consegue calcular para diferentes velocidades de fluido, como se dá essa rotação, e o que a gente encontra são esses resultados aqui. São resultados bons, são resultados que vão mostrar que quanto mais o nosso fluido está rotacionando, quanto mais velocidade tem esse fluido, maior é a rotação do nosso motor. E mais para frente, obviamente, a gente está falando agora de escalas micrométricas, a gente não pode aceitar tudo que vem da intuição do mundo macro, né? Mas a gente vai perceber que a maioria dos casos é igual, apenas com algumas diferenças que trazem informações interessantes sobre esse estudo de microfluidos. Para a gente determinar, então, como que é a influência da lâmina e das features dessa lâmina, a gente vai colocar o nosso fluido em condições padrões, ou seja, a gente vai decidir uma condição padrão para a velocidade do nosso fluido, que vai ser de 74 microns por segundo, e no primeiro experimento a gente vai manter o comprimento e o número de lâminas iguais, e vai mudar, então, qual que é a inclinação dessa nossa lâmina. Nos dois gráficos que a gente vê aqui à direita, a gente percebe que a inclinação, quanto maior, mais rotação a gente consegue. Então, é o que a gente espera mesmo, pensando no nosso mundo macroscópico. E a gente tem aqui embaixo como que dá essa rotação, né, do SRPM das nossas lâminas com base nos nossos ângulos de inclinação. A parte de tamanho do nosso braço aqui, né, da lâmina, do nosso motor, já traz também o que a gente espera macroscopicamente eu não posso aumentar isso indefinidamente para melhorar como se dá essa conversão de energia, porque uma hora isso vai ficar pesado. O atrito que tem com o fluido vai deixar isso, vai interromper esse ganho em velocidade, é o que a gente enxerga. A lâmina com 15 microns de comprimento, ela é mais ótima, ela consegue converter essa energia melhor do que a lâmina com apenas 18 microns. E aqui a gente tem o nosso RPM, a nossa média de RPM aqui, mostrando justamente essa queda de RPM quando nossa lâmina passa de 15 microns. E por fim, quando a gente pega essa lâmina e coloca mais números, então a gente, lembrando do mundo macroscópico, a forma que a gente mais vê um motor na nossa realidade
é, por exemplo, num ventilador. A gente espera que, aumentando o número de lâminas, a gente consiga, por exemplo, ouvir menos barulho. Então, o que significa ouvir menos barulho no ventilador que tem 8 lâminas do que num de 3? Que eu estou convertendo essa energia de uma forma melhor, mais ótima. E é isso que a gente enxerga quando a gente vai de 3 para 5 lâminas. Quando a gente vai para 6 lâminas, a gente percebe que isso já cai. Então, já fica mais pesado, já fica para as nossas condições ali do material, da resina que é utilizado, inclusive uma resina de acrilato, a gente pode conversar com isso na sessão de perguntas, isso já perde essa eficiência. E aqui esse gráfico da direita, ele é interessante justamente porque você espera que a gente não está numa situação que a gente tem no mundo macro, onde você consegue colocar, como é que chama? Bearings, agora eu não vou lembrar o nome em português disso, num ventilador, por exemplo, para poder ter essa rotação de uma maneira super controlada e não ter vibrações nas nossas lâminas, certo, desse motor. Aqui a gente não tem esses bearings. Então, o que a gente vê? A gente vê que existe essa vibração dessas lâminas, elas vão produzir um ruído característico, e para as 3 lâminas, quando a gente tem um número de 3 lâminas, a gente vê que isso segue uma média, entre aspas aqui, próximo dos 200 graus, enquanto que quando a gente aumenta isso já fica de uma maneira mais aleatória. De fato, não dá para você caracterizar como que se dá essa perturbação, né, esse ruído e balanço, né, dessas nossas lâminas na nossa haste, que se mantém, novamente, quero frisar, que ela se mantém o tempo inteiro rígida e imóvel, né? O fluido, a energia do fluido não tem força suficiente para poder empurrar essa lâmina, justamente por causa da forma como é feito o motor e as dimensões, isso propicia esse movimento. Então, como eu disse, a apresentação é curta, para a gente poder discutir como a gente consegue utilizar isso no laboratório. Nesse caso, as condições experimentais ótimas que a gente encontrou com 50 graus de angulação das nossas lâminas, um comprimento de 15 microns e um número de 5 lâminas. Feito um modo, calculado um modelo teórico de como a gente consegue transformar isso em energia elétrica, por exemplo, colocando inclusive aqui já dá para ver o que seria esse ímã, que estaria, por exemplo, aqui acoplado a uma das lâminas, e aí esse ímã rotacionando, por exemplo, no nosso substrato, e aí nesse ambiente que está o nosso motor, se tivesse uma turbina ali, por exemplo, rotacionando, você geraria eletricidade, e o que é esperado é que a gente consiga produzir alguns nanovolts, o que já é muito bacana, ainda com aquela velocidade de fluido de 74 microns por segundo. E então, novamente, lembrando das nossas motivações, a gente tem toda essa parte de utilizar microturbinas como separadores, sensores, mixers, e, além disso, pensando agora na medicina, por exemplo, a gente olhando para questões onde a gente tem fluido se movendo, a gente consegue pensar e construir aplicações desses motores de tal forma que eles se movam de forma autônoma. Não apenas na medicina, mas é um caso interessante para poder tratar isso. Agora eu diria obrigado, mas eu quero discutir também como que a gente traz isso para o nosso grupo, né? Qual que seria o interesse desse nosso grupo. E além de por exemplo, diversificar como a gente trata a fotopolha no nosso grupo, agora a gente tem poucas pessoas mexendo com fotopolha no grupo, mas a gente tem, por exemplo, o Jonathan já mexendo com bactéria, já trazendo essa questão um tanto quanto inovadora para a área do nosso grupo. E uma vez que você consegue utilizar motores ou partes móveis no estudo de como se dá, por exemplo, a propagação de bactérias em labirintos, isso traz questões interessantes, questões inovadoras. Por exemplo, dá para esse sistema como eu disse lá no começo, né, que bactérias movem
esse próprio motor, essas próprias hélices. A gente consegue, talvez, consegue utilizar isso de tal forma a ter, entre aspas, portas, entre aspas, regiões no labirinto, onde, enquanto está passando as bactérias começam a passar por um caminho, isso vai interromper o fluido, isso vai girar, o motor de tal forma a abrir uma porta em outro caminho, e a gente estuda como se dá essa movimentação dessas bactérias por caminhos novos que vão surgindo durante esse ambiente, né? É mais formas de a gente controlar o nosso ambiente, agora fazendo esse estudo enquanto as bactérias estão ali, né? Enquanto os estudos que a gente tem feito no grupo por enquanto, a gente tem sempre um ambiente estático e por exemplo, no caso do Jonatas, as bactérias interagindo com esse ambiente estático. Mas, de fato, é isso. Tá simples aí, para ter várias perguntas e para a gente discutir.